Olá, olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador, dando uma olhada agora nessas últimas notícias aqui que estão bombando nas plataformas de notícias, né? E do depoimento do senador Rogério Marinho, né? Que foi ministro do Bolsonaro durante o seu mandato. E ele falou que Bolsonaro estava preocupado, depois de ter sido derrotado naquelas caixinhas mágicas, terraplanista, que houvesse alguma ruptura, greve de caminhoneiros, paralisação do comércio, uma greve geral, alguma coisa assim, né? E essa era a única preocupação dele. O líder hoje da oposição no Senado, que é o senador Rogério Marinho, que vocês estão vendo aqui, é um cara, aliás, muito equilibrado, né? Muito cordato, educado, muito educado, né? Ele foi ministro do Desenvolvimento Regional do Bolsonaro, né? E ele é do PL do Rio Grande do Norte. E ontem, dia 2, ele foi prestar depoimento, então, na primeira turma do STF, como testemunha de defesa, né, do presidente Bolsonaro. Segundo Marinho, Bolsonaro estava chateado. Não só ele, mas a equipe toda. Estava todo mundo, uma derrota, né, gente? Quem é que não fica chateado? Especialmente sendo derrotado por um mula daquele, né? E ver a mula subir a rampa, né? Cavalo não sobe escada, mas mula sobe rampa. Inclusive com aquela palhaçada. Aí eu fico lembrando, eu estava vendo, eu não acreditei, o William Bonner narrando ali na TV Globo, o William Bonner dizendo que os céus de Brasília se abriram maravilhosamente para o enquadramento dessa cena histórica, onde o presidente Mula sobe a rampa com um índio, um cara deficiente, uma mulher negra, um anão, um bicho. Pelo amor de Deus, cara. E quem é que não fica chateado? Hein? Uma derrota você sofre uma derrota de forma equilibrada, bacana, tudo bem, com um adversário honesto, um cara que não estava na cadeia, foi tirado da cadeia e colocado na eleição, né? Aí fica difícil, né? A preocupação, então, do Bolsonaro, segundo o Marinho, era que não houvesse excessos, e sim houvesse civilidade na transição do poder. Né? Aí ele falou que a única preocupação grande do presidente para que não houvesse excessos, né? Houvesse civilidade. Todos estávamos chateados. Bom, claro, né? Não esperávamos a derrota, é natural. Você quer ganhar, não quer perder. Não foi uma eleição fácil da forma como ocorreu a derrota, né? Eu vi o presidente preocupado para não haver bloqueio de rodovias, não prejudicasse a vida das pessoas, nada para atrapalhar a economia ou a mudança no comando do país, afirmou o senador. Isso foi no fim do ano passado. Logo depois da derrota, Bolsonaro fez aquela equipe de transição e pegou um avião e foi embora. Alguém chegou para ele e falou: Bolsonaro, vaza daqui porque eles vão acabar te prendendo. Eu acho que era o que ia acontecer. Se Bolsonaro tivesse ficado, eles iam confiscar o passaporte dele e iam prendê-lo. Porque ali ele já não era mais nada, ele era uma pessoa comum, né? Pessoa física, CPF comum, não era mais nada, nem deputado, nem presidente, nem coisa nenhuma. Então, não sei que regalias constitucionais o presidente da República tem na sua figura, na sua pessoa física. É claro que ele tem direito a seguranças e algumas regalias, né? Salário, etc. Mas com relação a foro, não, nenhum foro. Então, o Rogério Marinho foi incluído como testemunha de Bolsonaro, de defesa, e também testemunha do general Braga Neto, que foi vice na chapa de 2022. Esse, para mim, foi um dos erros do Bolsonaro. Tá? Ele já é o cara que agrega a direita. Todo mundo da direita já ia votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Agora, você pegar e colocar um general para vice, gente, aí para mim é que foi o grande erro. Ou era o Michel Temer, ou era alguém da centro-direita, ou até da centro-esquerda. Por que não? Aliás, o Temer, né? O Temer é centro-esquerda. Alguém nesse patamar, não sei se o Temer aceitaria, acredito que não. Mas eu acho que o Bolsonaro errou feio aí em colocar um general como vice. Aí, realmente, né? Não ajudou. É claro que outras coisas prejudicaram. Por exemplo, o Sérgio Moro ter saído lá atrás, atirando, dando entrevista para Fanático, sabe, para a TV Globo, no programa Fanáticos. Então, aquilo ali atrapalhou demais. A pandemia, com certeza, atrapalhou. Ele mesmo, Bolsonaro, tendo dito aquelas coisas que ele dizia de forma atabalhoada, me parece que ele aprendeu bastante, né, nesses últimos tempos, mas foi uma derrota realmente incrível, né? O advogado do Bolsonaro, Celso Vilardi,
falou de uma eventual participação do presidente Bolsonaro no 8 de janeiro. E Rogério Marinho disse não ter encontrado com o antigo chefe de Estado depois das eleições em reuniões no Palácio da Alvorada, em Brasília, mas que nunca foi citado nada em relação a esse episódio que aconteceu no 8 de janeiro. Né? Agora, gente, o STF terminou ontem, então, dia 2 de junho, né? Essas oitivas, que a gente poderia chamar, né? Esses depoimentos sobre o golpe de Taubaté. E o Rogério Marinho foi o último a ser ouvido, né? Eu não sei se tem essas imagens, acredito que não, né? Tá tudo fechado. Você pode tirar foto, mas não tem imagem, né? Foram então ouvidas 52 testemunhas de defesa e de acusação. 28 testemunhas desistiram e 2 declarações foram apresentadas por escrito. A pessoa não foi até o plenário da primeira turma do STF, que é presidida pelo Zanin, a relatoria do senhor Alexandre Carequíssimo de Moraes. Os depoimentos foram realizados por videoconferência, sem transmissão. Ninguém viu. Tudo fechado, né? A expectativa é que as gravações sejam disponibilizadas. Opa, terça-feira? Hoje? Ah, então vamos ver. Vamos ver, né? Então, no dia 9 de junho, gente, agora, Bolsonaro e os outros 7 réus, né, estavam sendo acusados pela PGR e pelo STF e foram tornados réus, né? Os 7, Felipe Martins e outros, né? Eles vão ser, então, interrogados pelo STF no dia 9 de junho, segunda-feira que vem. Os depoimentos vão começar às 2 horas da tarde e devem terminar às 8 horas da noite, né? Então, a gente vai aguardar para ver o que está rolando, o que vai acontecer daqui até lá. Né? Só sei que, gente, é bizarro o que está acontecendo nesse país, né? Vocês viram o Flávio Dino? Fiz um vídeo ontem falando sobre o Flávio Dino, que era governador do Maranhão, na época do consórcio Nordeste, que comprou aqueles respiradores de uma distribuidora de marihuana medicinal, 48 milhões de reais para 300 respiradores para a pandemia. Cada um custou 1 milhão e 600 mil reais, uma maquininha desse tamanhozinho assim. 1,5 milhão de reais aquela maquininha. Flávio Dino foi um dos que corroborou naquela compra paga à vista para essa empresa que vendia marihuana medicinal. A empresa faliu, sumiu todo mundo, sumiu o dinheiro, sumiu o respirador, ninguém viu nada. E Flávio Dino, agora galgado a ministro da Suprema Corte, foi sorteado ontem para julgar no STF o consórcio Nordeste, junto com os seus 8 colegas dos estados nordestinos, que são 9, todos, né? E o Flávio Dino, que era o governador na época, agora como juiz, como ministro da Suprema Corte, é que vai julgar o negócio. Não é bizarro o que está acontecendo no Brasil? É bizarro, gente. Tem como levar a sério justiça no Brasil? Não há justiça no Brasil. Agora, quanto você apostaria que o Bolsonaro vai estar preso antes do fim do ano, hein? Hoje, comecinho de junho agora, hoje é 3 de junho de 2025. Tem gente falando mês que vem, julho. Tem gente falando de setembro. Eu quero ver, gente, o que vai acontecer. Sinceramente, estou curioso para ver. Vamos ver. Vamos acompanhar o que vai acontecer hoje, se eles vão liberar a gravação desse depoimento do Rogério Marinho. E então, dia 9 tem essa oitiva, né, digamos assim, esse interrogatório do STF aos 7 do núcleo principal do core do golpe de Taubaté de 8 de janeiro. Valeu, pessoal. Vamos lá, deixa um comentário aí. Se puder, curte, compartilha, comenta. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.